Essa é a última dica que Salomão traz para mim e para você. Além de nos preparar para perdas, nós temos que nos preparar para reconstruir nas perdas. Ele diz no final do texto: a hora de destruir e hora de construir. Segundo os historiadores, quando houve o terremoto famoso, o terremoto de Lisboa, em 1755, a população ficou atordoada, sem saber o que fazer, a cidade em ruínas. O rei Dom José perguntou ao general Pedro Almeida, Marquês de Alorna, o que se poderia fazer? O que nós devemos fazer? O Marquês de Alorna disse uma frase que ficou eternizada. Segundo ele, era hora de sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. A primeira verdade, queridos, é que nós não estamos preparados para perda nenhuma. Ninguém aqui tem fé suficiente em Deus para afirmar que está pronto para perder. Ninguém. Mas o fato é que elas vêm. E quando vierem, elas vão levar uma parte de nós. É como se a gente perdesse metade de quem somos na perda. Vai embora o nosso ânimo, vai embora a coragem, vai embora a alegria. E quando isso acontecer, é preciso a gente aprender com esse conselho do Marquês de Alorna o que fazer. O primeiro conselho que ele dá é sepultar os mortos. Se morreu, tem que sepultar. Não adianta ficar reclamando, chorando o passado. Eu aconselhei uma senhora certa vez que perdeu o marido, um casamento maravilhoso, um amor profundo entre os dois. Ela queria construir um mausoléu praticamente para o marido, para fazer disso um ponto para ela todo dia e chorar lá. E ela disse: eu não pude me despedir direito dele. E depois de conversar muito e ouvir bastante, eu disse para ela: vou dizer uma coisa para você, seu marido morreu. Acorda. Você tem 3 filhos pequenos, seu marido está morto, sepultado. Deixa ele lá e vai cuidar dos seus filhos. É duríssimo dizer isso. Mas, querido, às vezes é preciso chacoalhar a pessoa para ele entender que tem gente que depende dela e a vida continua. Se morreu, tem que sepultar. Não adianta Portugal, não adiantaria na época, imagine Portugal abrindo uma sindicância para descobrir quem foi o culpado pelo terremoto. Certamente eles iam dizer: foi o Fernando Henrique Cardoso culpado. Porque ultimamente, nessa semana, o Fernando Henrique Cardoso está sendo culpado por tudo, né? Pela quebra da Petrobras, tudo. Deve ser o Fernando Henrique que é o culpado pelo terremoto. Não adianta a sindicância. Por quê? Quem foi que causou? Não adianta ficar discutindo o que aconteceria se o terremoto não tivesse acontecido. Não adianta, aconteceu. E se Lisboa não tivesse em cima daquela falha geológica? Ora, estava. É hora de enterrar os mortos. Você não começa a reconstruir sua vida se você primeiro não enterrar alguma coisa que já morreu. Passado, querido, serve para você entender sua história, mas não serve para viver o presente. Vai atrapalhar o seu presente. Enterre os mortos de uma vez por todas. Enterre. Aquele projeto não deu, enterra. Aquela pessoa se foi literalmente da sua vida e morreu, enterra. Aquela pessoa se divorciou de você, enterra. Acabou. Para de ficar ressuscitando cadáver. A segunda dica do Marquês de Alorna foi dizer: é hora de cuidar dos vivos. Então, cuidar dos vivos é cuidar do seu presente, é cuidar de quem sobrou e do que sobrou. Cuidar dos vivos significa reunir as pessoas que sobraram, os bens que restaram, e reuni-los, rearranjá-los para servirem ao novo, à reconstrução. Você deve lembrar da história de Neemias.
Quando Neemias finalmente vai para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói o muro, reconstrói o templo, isso é interessante. Quando ele reconstrói o templo, a maior parte das pessoas começam a dizer: glória a Deus, vamos ter culto hoje, o templo está de pé. A maioria está feliz da vida porque vai ter culto naquela noite, naquele dia. Só que tem alguns velhinhos lá, estão chorando desesperados. Que é? Neemias diz: esse templo não é igual àquele que tinha lá atrás, que foi destruído pelos babilônios. Eles choram porque o templo não é igual. Tem gente assim, queridos, não está cuidando dos vivos, não vê o novo, não vê o que Deus está fazendo. São aquelas pessoas que dizem: Deus não está fazendo nada na minha vida. Lógico que está, claro que está. Abra os olhos. Neemias cuidou dos vivos, Neemias reconstruiu. Então é preciso cuidar dos vivos. Tem gente viva do seu lado, cuide deles. Amém? Amém mesmo? Amém. Tem hora que eu sou meio pentecostal, tem hora que não. E a terceira dica do Marquês de Alorne foi fechar os portos. Então, é hora de fechar a cidade, fechar as entradas, fechar os portos, evitando novos problemas, porque a gente já tem muito aqui. Então, fechar os portos é preciso quando você passou por um terremoto, por uma dificuldade muito grande, tem pessoas querendo prejudicar você, sabem da sua fragilidade. Isso serve para qualquer área da vida, queridos. Você passou por uma avalanche emocional na sua vida. Deixa eu falar aqui do ponto de vista afetivo, homens e mulheres. Tem muita mulher que passou por terremoto na vida, está fragilizada, se sente sozinha. Aí ela olha para cima, vem os abutres. E ela diz: oba, está chegando o pretendente novo. É abutre. Vai se aproveitar da sua fragilidade. Abra os olhos, feche os portos, até você reconstruir. A mesma coisa vai para os homens. São pessoas que vão querer se aproveitar da sua fragilidade, da sua fraqueza, tirar proveito, sem amar. Se você deixar seus portos abertos, depois vai ter dificuldade, porque muita gente quer espreitar você, mesmo quebrado, aproveitar-se de você. É hora de fechar os portos, é hora de deixar Deus refazer. Depois que Deus refizer, se abre os portos. Você lembra disso? Enquanto Neemias levantava os muros com toda a população, tinha os inimigos árabes ali, dizendo: esse muro vai cair, uma raposa vai andar em cima e vai derrubar. E tentavam destruir a motivação, e tentaram parar a obra. Sabe o que Neemias fez? A partir de amanhã, gente, cada pedreiro vai subir com uma colher de pedreiro na mão, com uma espada na outra, enquanto reboca o muro com a outra espada. Se alguém subir na escada e vier dar uma desgraçadinha, dá uma espadada nele. É assim que eles fizeram o muro. Uma colher de pedreiro na mão, uma espada na outra. Isso garantiu o sucesso da obra. É fechar os portos, é não deixar oportunidade nenhuma para ninguém prejudicar você. O que aconteceu? Lisboa, após o terremoto, foi reconstruída, está de pé até hoje. É uma prova, queridos, que sim, há tempo de reconstruir o que acabou. E nós não precisamos, você não precisa achar que já chegou o seu fim só porque você perdeu a coisa mais importante da sua vida acabou. Não acabou. Deus convida você a reconstruir. É hora de reconstruir no meio das perdas. Então, lembre dos conselhos de Salomão sobre tempo. Primeiro, temos que aproveitar ao máximo os dias de alegria. Celebre, comemore, aproveite, festeje. Segunda dica: temos que nos preparar para as perdas, porque elas vão chegar.
prepare para elas. Elas vão vir. Seja realista. Mas se um dia as perdas chegarem, nós temos que nos preparar para reconstruir em cima delas, sobre elas, uma nova vida, uma nova história, um novo momento que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Amém, queridos? Eu queria encerrar o nosso encontro nessa noite contando para você, ou projetando para você, a história de um hino maravilhoso, um hino cristão. Eu vou lendo aqui, vai ser projetado quando canta, e vai ser projetada algumas frases da história do hino. E veja a história desse homem que você vai ver aqui. Exatamente alguém que se preparou, celebrou a vida, se preparou para as perdas e reconstruiu sua história. Vamos lá? Pode apagar, por favor. Esse hino foi escrito por Horatio Spafford, um advogado de Chicago.